A humanidade demonstra um certo fascínio por acontecimentos que nos remetem ao fim dos tempos. A possibilidade de um outro Sol em nosso sistema solar é mais um. Mas e se for verdade? Conheça agora o Projeto Lúcifer, a criação de um segundo Sol. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E antes que tudo termine em fogo e cinzas, ative o sininho para poder acompanhar cada novo vídeo do nosso canal a tempo. Eu sou o Boco e você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. No dia 15 de setembro de 2017, a sonda espacial Cassini foi desativada e lançada para dentro de Saturno, o planeta gasoso. Mesmo que nenhum acontecimento visível tenha ocorrido até agora, muitos conspiracionistas ainda defendem a ideia de que a Agência Espacial Americana, a NASA, usou o planeta como cemitério para a sonda, na tentativa de causar uma explosão nuclear capaz de transformar Saturno em uma estrela ou um segundo Sol. Como muitas outras sondas ou espaçonaves, como Galileu e Voyager, que mergulharam nos planetas aos quais exploravam, Cassini-Huygens mergulhou na atmosfera de Saturno para se desintegrar, já que não teria mais utilidade depois de quase 20 anos de trabalho. Baseados na série de 2010, Uma Odisseia no Espaço, na qual um monolito que orbitava ao redor de Júpiter entra na atmosfera do planeta, fazendo com que ele comece a condensar, transformando-se em um Sol. Com isso, as luas de Júpiter transformaram-se em planetas capazes de serem habitados. Por isso, os terráqueos dão o nome de Lúcifer a este segundo Sol, o que em latim quer dizer aquele que traz luz. A entrada de Cassini na atmosfera de Saturno seria capaz de concretizar a ficção da segunda parte de Uma Odisseia no Espaço? Há uma divisão de opiniões quanto a isso. Saturno é conhecido como uma estrela falida e não teria massa suficiente para provocar tal reação. Alguns físicos afirmam que seria possível transformar o planeta em uma estrela com o choque da sonda espacial em seu interior e ainda alertam sobre os perigos que isso representaria para a vida na Terra. Um outro Sol poderia devastar o nosso planeta. Existem também aqueles que afirmam que o objetivo da NASA seria transformar Saturno ou Júpiter em uma estrela como o Sol e o mergulho de Cassini seria a primeira tentativa. A NASA não confirma tais afirmações, mas explicou que o enterro da sonda se deu dessa forma para evitar uma contaminação por possíveis bactérias terrestres em alguma das luas de Saturno, caso colidisse com ela, bem como foi feito com Galileu em 2003. Assim, a carga de Plutão também seria totalmente destruída, evitando danos para o planeta. Cassini foi lançada ao espaço em 1997 e viajou por 7 anos até chegar ao seu destino. No meio da viagem, ela orbitou pela Terra e também ao redor de Vênus para ganhar velocidade ao usar o campo gravitacional dos planetas e seguir com sua missão. Entre suas várias descobertas estão as luas ou satélites naturais de Saturno, das quais não se tinha notícia da existência até então. Além de encontrar água em estado líquido no satélite Encelados e lagos em Titã. Para uma viagem tão longa, a sonda precisava de energia extra, pois, ao contrário de outras, não seria possível que funcionasse com energia solar devido à distância de Saturno em relação ao Sol. Por isso foi alimentada por RTG, sigla para gerador termoelétrico de radioisótopo, em inglês. E nesse caso consistia em 73 libras ou aproximadamente 33 quilos de plutônio-238. A sonda Galileu, que cumpriu missão em Júpiter, também foi equipada com plutônio. Foram pouco mais de 7 quilos e ao final de sua missão foi lançada na atmosfera de Júpiter, mas nada aconteceu. Como a quantidade de plutônio na Cassini é bem maior que em Galileu, isso poderia causar a explosão termonuclear necessária para transformar Saturno em Sol. O plutônio é uma fonte de energia radioativa e, segundo teóricos da conspiração, a NASA sabe muito bem o que pode acontecer a partir do momento em que Cassini adentrar o planeta gasoso e sofrer as consequências da pressão contida nele. Além disso, acreditam que a Agência Espacial Americana age juntamente com Illuminatis e maçons nessa missão. Para eles, a sonda detonaria como uma bomba nuclear e iniciaria a fusão nuclear que criaria o segundo Sol.
Porém, a presença de outro Sol em nosso sistema mataria milhares de seres vivos na Terra devido ao grande influxo de radiação da nova estrela. Mas o fim da vida na Terra não seria o fim da vida de modo geral. O novo Sol tornaria o satélite de Saturno, Titã, habitável e abrigar novas civilizações. Dizem que o mesmo foi tentado com a sonda Galileu, mas que por não ter resultado em nada, Cassini é a mais recente tentativa. Isso ficou mais evidente para os conspiracionistas após a missão ser estendida em 2010 para ficar na órbita de Saturno por mais 2 anos. Antes mesmo de Galileu ser lançada em Júpiter, falava-se na hipotética ideia da NASA de provocar uma explosão dentro do planeta também gasoso. Mas há análises que mostram que isso não seria possível nem com Júpiter nem com Saturno, pois os geradores termoelétricos RTGs constituem-se num projeto que não permitiria isso. Já se passaram 8 anos desde a morte da sonda Galileu e nada aconteceu a Júpiter por causa dela. Mas mesmo assim, os conspiracionistas acreditam que isso só quer dizer que o plano da NASA falhou e que Cassini é a esperança de que algo funcione. Bem, eles podem não estar tão errados assim, pois foi descoberta uma mancha em Júpiter 1 mês após a explosão de Galileu. A informação causou um alvoroço nas mídias pelo mundo, mas desapareceu antes que uma observação mais profunda fosse feita. Algumas análises observaram que a mancha poderia ter sido causada por uma característica atmosférica dinâmica de curta duração ou que tratava-se apenas da sombra de uma das luas de Júpiter. Outros apontaram para o fato de que a tal mancha seria resultado da explosão nuclear de Galileu no interior do planeta que subiu para a superfície 1 mês depois. Especialistas afirmaram que a mancha não veio de Galileu e que a detonação nuclear era impossível, bem como também não é possível com a sonda Cassini. A tecnologia RTG presente nestas sondas foi testada em 1960 e vem sendo usada há décadas como fonte de energia confiável em missões espaciais nas quais a energia solar é insustentável. Os pellets de plutônio que alimentavam Cassini são embalados separadamente em containers feitos para resistir a choques e são chamados módulos de fontes de calor de uso geral. Cada RTG tem 18 destes módulos. Esta é a explicação dos especialistas para garantir que o plutônio contido na sonda não é uma arma e que é muito difícil gerar uma fissão nuclear com plutônio 238. Para esta finalidade, utiliza-se o 239. Assim, explica-se que Cassini simplesmente se desintegrou totalmente antes mesmo de pegar fogo ao atingir em alta velocidade a atmosfera de Saturno, como acontece com qualquer objeto espacial. Mesmo com todas as explicações científicas, ainda existe a ênfase nos quase 33 quilos de plutônio que a sonda carregava completamente protegidos, mas que, para os teóricos da conspiração, foram espalhados dentro da atmosfera de Saturno. Especialistas defendem que, ainda que todos os argumentos lógicos sejam ignorados, não seria possível a tal explosão. Mas os conspiracionistas acreditam que a explosão aconteceria como uma bomba de fissão com implosão, ao cair na atmosfera de Saturno ao longo de 2 anos. Quanto mais ela se aprofundar, mais pedaços se quebram e depois pegam fogo devido à fricção da reentrada. Segundo eles, para que haja uma detonação é necessário uma massa crítica de 10 kg de plutônio e que, no caso de Cassini, a massa suficiente para 3 bombas nucleares. Físicos explicam que mesmo que houvesse a detonação, não seria o suficiente para gerar uma reação em cadeia que transformasse um planeta gasoso em uma estrela com a grandeza do Sol. Seria insignificante. E você, em qual dessas explicações acredita? A NASA realmente tem planos que podem prejudicar a vida na Terra ou isso não passa de mais uma teoria da conspiração? Lúcifer realmente existe como missão para criar um segundo Sol? E se for verdade? Deixe os seus comentários, um forte abraço e até o próximo vídeo.